de YN menos YN mais 1. E aqui a gente tem YN asterisco menos YN mais 1. O que é cada um desses parâmetros? Aí a gente vai fazer uma retirada de amostra de cada um dos estágios para verificar em qual prato, se o problema é específico de um único prato ou se de todos na coluna. Aí eu convido vocês a darem de novo uma olhada, né, numa foto em detalhes de uma coluna industrial. Vocês vão ver que ao redor da coluna a gente tem plataformas que permitem o acesso do operador, né, nos estágios da coluna. E aí sim, né, é feita uma retirada de amostra por estágio da coluna. E esses valores aqui de YN menos YN mais... esses valores de YN e de YN mais 1 vão ser frutos dessa análise experimental. Então, vai ser feita a retirada de 2 pratos, né, consecutivos, retirada de amostra de 2 pratos consecutivos e feita a análise, né, de quanto a gente tem no componente mais volátil no vapor nesses 2 pratos. E esse, então, seria assim, eu vou marcar aqui experimental. E aqui, obviamente, né, experimental, que é o mesmo parâmetro. E isso vai ser comparado com o valor teórico, que a gente calculou lá, né, ou o valor em equilíbrio, que a gente calculou lá pelo método de McCabe-Thiele. O método de McCabe-Thiele se baseia em 100% de equilíbrio, então seria, né, esse valor aqui em equilíbrio. Quando em um determinado prato esse valor de equilíbrio ele for maior do que o valor experimental, isso significa um aumento aqui, né, do denominador e perda na eficiência da coluna. Isso significa que naquele prato em específico a gente tem uma perda de eficiência. Ou seja, né, ter algum problema ou um problema relacionado ao projeto ou ao processo que está causando a perda nesse prato. Outra opção que nós temos é a eficiência de Murphy pontual. Aqui, nesse primeiro caso, né, de eficiência de Murphy, é feita uma análise do prato de uma forma geral. Na eficiência pontual, é feito o mesmo procedimento, a equação vai ser a mesma, a diferença é que vai se referir a um ponto em específico do prato. Ou, né, vai ser aqui a gente tem uma amostragem geral do prato. E na eficiência de Murphy pontual vão ser retirados pontos, né? Uma vez que é verificado que aquele prato a gente tem um problema de perda de eficiência, a gente vai partir para uma análise ainda mais aprofundada, que é tirar a retirada de amostra em diferentes pontos do prato e verificar se esse problema é do prato de uma forma geral ou se é um problema pontual no prato, que é o exemplo que eu sempre falo, né, de um borbulhador, entupimento de um borbulhador. E então a gente pode fazer a detecção, né, em pontos, verificar se a gente tem pontos onde a gente tem um desvio maior, né, do real em relação ao teórico e pontos com desvio menor. E com isso, né, com essa avaliação, a gente pode então resolver esse problema, né, muitas das vezes sem ter que adicionar mais pratos na coluna,
né? Às vezes uma simples manutenção dos pratos da coluna já é suficiente. Então, para a eficiência de Murphy pontual, a equação é a mesma, a única diferença é que são retiradas, né, em pontos específicos, né, do prato. Então, a gente vai ter a variação desses parâmetros experimentais, sendo que naquele prato o y teórico, né, vai ser o mesmo. Aí, por último, né, eu vou colocar aqui uma lista dos parâmetros, né, mais comuns que podem influenciar a perda de eficiência da coluna. Variáveis de operação. A gente pode ter a vazão de líquido, vazão de vapor, pressão, temperatura. E em relação às variáveis de projeto, tamanho do prato, né, diâmetro do prato, espaçamento entre pratos, tipos de borbulhadores e altura do vertedor de saída. Então, são as variáveis mais comuns que causam, né, que afetam a eficiência da coluna e são as mais comuns de causarem perda de eficiência da coluna. Então, tudo isso vai ser avaliado, né, no caso da gente esperar um produto de topo com uma determinada pureza e no final do processo a gente verificar, né, que mesmo no processo contínuo a gente tem uma defasagem dessa pureza em relação ao cálculo teórico. Bom, então, com isso a gente finaliza, né, a parte de destilação com retificação de misturas binárias. E no próximo vídeo a gente já vai começar a falar de misturas multicomponentes, né? Vou deixar agora, né, já vou colocar agora, publicar o exercício no Stoa. Esse exercício completo, vocês vão entregar e as instruções de entrega eu vou definir por e-mail e a data, assim como a data de entrega, tá bom? Pessoal, bom estudo, né? E até mais, né? Aproveite esse tempo para estar estudando. Como sempre tendo falado, o pessoal que está me mandando dúvidas, eu estou respondendo por e-mail. Então, se tiver dúvida, pode me procurar. Pode também, né, procurar a Larissa. A Larissa, ela é monitora da disciplina. Então, ela não está fazendo plantão, né, claro, agora, mas ela continua respondendo as dúvidas do pessoal por WhatsApp. Né, se não conseguirem falar com ela, né, se não tiverem conseguindo falar por algum motivo, também entre em contato comigo que eu entro em contato com ela, tá bom? Tchau, pessoal, até mais.